Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana, neste feriado de Nossa Senhora Santana, padroeira aqui de Ponta Grossa. Neste programa, vamos entrevistar o presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada na Câmara Municipal para investigar o transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. O presidente é o vereador Romualdo Camargo. Vai estar com a gente para falar a respeito da primeira reunião ocorrida nesta semana. Também vamos falar com o diretor de turismo da CIPG, Daniel Wagner. Vai falar para a gente a respeito da questão turística aqui em Ponta Grossa e da oportunidade que Ponta Grossa tem para receber os turistas que vão vir para Curitiba, na subsede da Copa do Mundo de 2014. Também vamos falar a respeito da CPP da Ana Maria, que teve reunião nesta semana na Câmara Municipal. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com para falar dos destaques desta semana. A adesão ao Profis, o programa de refinanciamento de débitos com o município de Ponta Grossa, teve início na última segunda-feira. As pessoas que procuraram a Prefeitura Municipal teve uma pequena adaptação do programa que vai fazer a adesão das pessoas. Na terça-feira começou efetivamente a adesão dessas pessoas que vão aproveitar até 100% de descontos em multas e juros oferecidos aí pela Prefeitura de Ponta Grossa, na tentativa de que as pessoas que estão em dívida ativa possam sanar essas pendências financeiras com o município. Em alguns casos aí chega a 100%, em outros casos 50% de multas e juros, depende aí da forma como a pessoa vai se propor a pagar. A estimativa, como a gente já falou, já entrevistou o secretário municipal de finanças aqui de gestão financeira, aqui no programa Doc.com, Adailton Souza, falando aí que a estimativa é arrecadar cerca de 12 milhões de reais com esse Profis neste ano e atingir principalmente os pequenos devedores. Estima-se que perto de 25 mil pessoas devem menos de 300 reais. A dívida que fez com que essas pessoas fossem para a dívida ativa é de menos de 300 reais aqui em Ponta Grossa e esse programa pretende contemplar essas pessoas, dar a oportunidade para que elas possam ficar em dia com o município de Ponta Grossa. Ainda em relação à Prefeitura Municipal, uma boa notícia nesta semana para a nossa cidade. Quando a presidente Dilma Rousseff esteve em Ponta Grossa, ela, em conversa com o prefeito Marcelo Rangel, além de ela garantir os recursos necessários aí para a construção de um novo aeroporto aqui em Ponta Grossa, cerca de 30 milhões de reais que devem vir para a cidade para a construção desse aeroporto, ela garantiu que Ponta Grossa tem ainda a possibilidade de apresentar projetos para receber recursos do PAC da Mobilidade Urbana. São aí ao todo 52 bilhões de reais do PAC da Mobilidade, que vão atender aí cerca de 60 cidades brasileiras com população entre 250 e 700 mil habitantes. Atende aí as capitais dos estados e também as principais cidades dos estados brasileiros. Ponta Grossa havia perdido havia perdido o prazo aí para apresentar esses projetos junto ao Ministério das Cidades. Agora a presidente garantiu ao prefeito que o município pode reconduzir esses projetos ou outras iniciativas que venham a melhorar o sistema viário aqui da cidade. Em um contato com o secretário municipal de Planejamento, João Ney Marçal Júnior, ele falou que esses projetos estão em execução. Aí a ideia principal desses projetos realmente eles já existem e estão em processo de finalização para então ser levado ao Ministério das Cidades em busca desses recursos que existem para a mobilidade. O projeto que está mais adiantado é na região de Varanas, na Avenida Carlos Cavalcante, onde existe ali uma ideia de se fazer um corredor exclusivo para ônibus.
o PAC da mobilidade atende especificamente as questões aí que possam tornar o transporte público mais ágil, mais rápido, aí para não atrasar a vida das pessoas no seu cotidiano. Então é uma ideia, é um projeto que pode sim ser contemplado pelo PAC da mobilidade, e isso é uma boa notícia para Ponta Grossa, tendo em vista que nós estamos com um trânsito aí cada vez mais complicado. Você que transita pelas ruas da nossa cidade, seja no centro principalmente, mas também nos bairros, a situação está realmente aí complicada e precisa de iniciativas como essa, aí pensar em alternativas como essa para melhorar a realidade aí da nossa cidade. Pelo lado aí da Câmara Municipal de Ponta Grossa, tivemos nesta semana a primeira reunião da CPI do transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Nós estamos acompanhando, você está vendo as informações a respeito dessa comissão desde o início da discussão, quando o vereador Pietro Arnaud, do PTB, propôs, levantou esse tema na Câmara Municipal. Ele acabou coletando aí as 23 assinaturas de todos os vereadores para apresentar o requerimento. Foi instalada a CPI, o vereador acabou ficando de fora numa estratégia política aí dentro da Câmara. O vereador acabou ficando de fora, o vereador Pietro, mas os vereadores que compõem essa comissão, o vereador Romualdo, o vereador Cenoura, o vereador Luiz Bertoldo, aí também o vereador Jorge da Farmácia e o vereador Mainardi estiveram reunidos nesta semana e decidiram que vão solicitar à mesa executiva da Câmara Municipal a contratação ou alguma outra alternativa que não seja contratação, mas sim a disponibilização de pelo menos 5 profissionais para ajudar aí no trabalho da CPI do transporte coletivo, 5 técnicos aí para ajudar nessa investigação. Segundo o presidente Romualdo Camargo, é imprescindível que pelo menos um advogado, um assistente jurídico, um engenheiro de tráfego, um economista e um auditor fiscal aí acompanhem as ações da CPI do transporte coletivo. Em uma matéria para o Jornal da Manhã, nós ouvimos o presidente da Câmara, Aliel Machado, e ele a princípio assinou negativamente a essa contratação. Nós chamamos, e você vai ver ainda hoje aqui no programa Doc.com, uma entrevista com o vereador Romualdo Camargo, do PSDC, para falar para a gente a respeito dessa situação, de como solucionar, como a CPI ter acesso a esses profissionais sem onerar aí os cofres públicos, tendo em vista que o presidente da Câmara, Aliel Machado, já assinou aí que não deve autorizar essa contratação. Então, ainda hoje você vai ver mais informações a respeito deste tema aqui no programa Doc.com. Falando agora da comissão parlamentar processante, que também tramita na Câmara Municipal, aí sobre o caso da Ana Maria, nesta semana foi ouvido o presidente da CPI que investigou o caso, a CPI que apresentou a denúncia e que originou aí a criação da CPP. O vereador Jorge de Oliveira, do PMN, falou aí os vereadores e concluiu os 5 depoimentos aí dos vereadores que fizeram parte da CPI, que foi o vereador Jorge, o vereador Alisson, o vereador Mainardi, o vereador Pietro e o vereador Antônio Laroca. Falaram aí aos 3 membros da CPP, que são os vereadores Márcio Schirlo, o vereador Júlio Killer e também o vereador Rogério Mioduski. No entendimento do vereador Márcio Schirlo, que é o presidente, esses depoimentos dos membros da CPI não acrescentaram em muito aí no trabalho da CPP, mas serviu sim para reiterar o que consta no relatório final da CPI, que aponta aí para uma possível quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Ana Maria de Hollerbin, que está sem partido no momento. Nessa fase de oitivas, foram ouvidos então os 5 membros da CPI, a pedido da defesa da Ana Maria, e também agora foram convocados, a novidade é que foram convocados outros 4 vereadores que vão sim prestar depoimento, que vão prestar depoimentos na CPP da Ana Maria, e são eles o vereador Agnel, do PCdoB, também o vereador Aliel Machado, também do PCdoB,
e o presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, inclusive o vereador Júlio Killer, que faz parte da CPP, deve ser aí convocado para depor também na CPP. O outro vereador é o Paulo Cenoura. Basicamente, os vereadores que disputaram a presidência da Câmara Municipal naquela eleição do dia 1º de janeiro, onde a vereadora não compareceu para votar. Vamos acompanhar aí o desenrolar desses fatos para passar para você aí em primeira mão. Uma última informação, a título aí mesmo de situar que Ponta Grossa está representada na comissão especial da Câmara Federal que discute a tão solicitada reforma política em nosso país. O deputado federal Sandro Alex, do PPS, foi indicado aí pelo seu partido, pelo bloco partidário, para compor essa CPI. Em entrevista que ele concedeu no último final de semana ao Jornal da Manhã, nós ouvimos o deputado Sandro Alex para o Jornal da Manhã, foi publicado no último final de semana. Ele falou a respeito dos principais temas que envolvem essa reforma política, das principais polêmicas que devem ser levantadas ao longo dessa discussão, e ele defende aí uma reforma ampla no sistema eleitoral brasileiro, defendendo o voto distrital, aí sendo contrário ao financiamento público de campanha. Ele também fala a respeito da questão da reeleição, que é contrário aí à reeleição, e também para uma limitação, contrário à reeleição nos cargos do Executivo e uma limitação para a reeleição nos cargos do Legislativo. Um tema que certamente vai levantar muita polêmica entre os deputados, afinal de contas, muitos deles ali mesmo, que fazem parte da comissão especial, estão há muito mais do que 2, 3 mandatos na Câmara Federal. Para você que não viu a entrevista com o Sandro Alex, ela está aí disponível tanto no site do Jornal da Manhã, no jornal impresso também do último domingo, e também no nosso blog, no blog do doc.com. Você acessa lá www.blogdodoc.com, que vai conseguir acessar aí, procurar lá a entrevista na íntegra com o deputado federal Sandro Alex a respeito desse tema tão relevante aí na atualidade, que é a reforma política. Muito bem, esses foram os destaques deste bloco. Na sequência, voltamos com uma entrevista com o diretor de turismo da ACPG, o Daniel Wagner. Vai falar pra gente a respeito do que Ponta Grossa pode fazer, o que está fazendo ou o que não está fazendo aí para aproveitar a chance de receber turistas que virão aí para o Brasil, especificamente para Curitiba, na Copa do Mundo de 2014. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta. Vamos falar nesse bloco a respeito de turismo aqui na nossa cidade, que é tão rica nesse quesito. Para isso recebemos o diretor de turismo da ACPG, Daniel Wagner. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. Pois é, questão de turismo aqui na nossa cidade, né, Daniel? Falando especificamente aí a respeito de toda essa questão que levantou-se com Ponta Grossa poderia ser uma subsede da Copa do Mundo de 2014, tendo em vista que Curitiba é uma das sedes. Desde que foi noticiado essa questão, você lembra muito bem, até melhor que eu, houve um movimento aqui em Ponta Grossa, será que podemos receber uma seleção e tudo mais, falou. De lá para cá eu não vi muita movimentação e o investimento, né, que é necessário numa situação como essa para receber aí uma seleção nível nacional que vem disputar uma Copa do Mundo. Como que você, que é desse setor, que está a par dessa situação, vê essa questão aqui em Ponta Grossa? Eu vejo da seguinte maneira: o equipamento para receber uma seleção, no caso o centro de treinamento, é fundamental. E aí fica a pergunta, qual a viabilidade de se fazer um investimento grande, por exemplo, no Germano Krieger ou no campo do Guarani, a ponto de viabilizar, justificar que uma determinada seleção venha treinar aqui durante um mês, alguma coisa assim. Quem vai fazer esse investimento? A prefeitura, o poder público? Não pode, porque são equipamentos privados.
Aí, então teria que ser algum empresário, algum grupo empresarial. Mas qual a perspectiva de retorno? Qualquer empresário vai fazer um investimento buscando que aquilo se pague. E eu tenho acompanhado, vocês devem ter visto, questiona-se o próprio Maracanã, a reforma dele vai ser viável, vai ter eventos suficientes lá com bilheteria, né? Além dos jogos de futebol, vai ter shows, outras coisas, a ponto de justificar ter sido feito aquele investimento. Então imagine num lugar onde nem temos ainda um futebol tão desenvolvido, tão regular. É difícil. Pois é, você tocou no cerne da questão aí, que é ter um estádio, ter um centro de treinamento para que uma seleção escolha uma cidade, né, para vir treinar. No caso de Ponta Grossa, é bom deixar claro também que quem escolhe, a CBF, ela lista as cidades e passa para as seleções. Quem escolhe são as próprias seleções. Ou seja, a cidade que tiver a melhor estrutura vai com certeza chamar a atenção dessa seleção, que virá para a subsede aqui em Curitiba, vai jogar em Curitiba, aliás, para a sede, né? Vai jogar em Curitiba e poderia vir para uma dessas cidades ao redor. Ponta Grossa, pela proximidade, poderia ser. Mas, ao meu ver, e como você falou, está muito longe disso acontecer diante desse impasse de investimento em centro de treinamento. Porque nós vamos criar toda uma estrutura para também durar um mês ali. Se isso já fosse mais desenvolvido pelo próprio futebol natural. E com o risco de nem ser escolhido mesmo com investimento. Exato. E no momento nós sequer sabemos quais são as seleções que vão vir para a Copa. Algumas já estão definidas, mas nem todas. Então, como que fazer essa abordagem? Quem nós deveríamos prospectar para isso, se estivesse pronto? É muito novo, é muito diferente essa questão da Copa. E, infelizmente, em termos de futebol, nós não temos ainda a estrutura que gostaríamos. Eu vejo algumas pessoas, logicamente leigas aí no assunto, criticar, né? Poxa, mas então o pessoal veio, lembro que na época veio, não lembro qual representante, mas veio um representante visitar, inclusive o Germano Krieger, visitou o estádio ali do Guarani, né? Ali, e falou-se muito, mas o pessoal fez e agora não está se mexendo. A parte do município, que cabe ao município, ou de repente a parte que cabe aos empresários do setor, ela também aí, ela acaba sendo ficando um pouco abaixo do esperado por conta de não ter um estádio à altura para receber uma seleção? Porque é um pré-requisito, né? Se nós não tivermos um equipamento que atenda a esse pré-requisito, o restante, por mais que nós tenhamos, por exemplo, uma boa rede hoteleira, não adianta. Porque não tem o atrativo principal, que é o equipamento principal. E não é viável fazer um investimento para isso. Isso acaba dificultando essa questão. Agora vamos falar aí de uma questão que a Copa, né, que se falou, fez todo esse comentário, essa perspectiva, é uma coisa futura, uma coisa que de repente pode não vir a dar o retorno esperado. Uma coisa que é líquida e certo, que o Parque de Vila Velha, Parque Estadual de Vila Velha, né, aqui na nossa cidade, é referência estadual, referência nacional e, por que não, mundial. Aí questão dos arenitos e tudo mais, essa questão de natureza que se encontra lá. Como está sendo tratado da questão do Parque de Vila Velha, quando houve essa troca aí na administração do IAP, né, para a Eco Paraná? O Eco Paraná, ele é um serviço social autônomo, uma espécie de uma ONG. E então, o que aconteceu? O novo contrato de gestão, que começou no final do ano passado, ele prevê que o Eco Paraná fará a administração do uso público do parque. O que vem a ser o uso público? Os aspectos ligados à visitação do parque, horários de funcionamento, valor dos ingressos, tipos de atrativos a serem oferecidos. E nós estamos bastante animados, Eduardo, porque o IAP ele tem uma postura bastante técnica, bastante rigorosa, o que é correto. Mas não é a competência do IAP administrar isso, a parte de funcionários, tudo. Ele tem que dar o balizamento ambiental, o que pode e o que não pode. Isso vai ser assim. E o Eco Paraná vai trabalhar a questão da visitação, vai tratar o visitante muito mais como um cliente do que como um mero intruso lá no parque. Sim. Então, nós estamos animados porque hoje, como era, o parque ele tem 3 atrativos, os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada. Uma visita ao parque hoje é muito curta, apenas 2, 3 horas é o suficiente para ver tudo e seguir viagem. Então aquelas pessoas que vão ao parque sequer entram em Ponta Grossa. Passam direto. Passam direto. Então o nosso comércio perde, rede hoteleira perde, restaurantes perdem, todo mundo perde. Porque é sempre importante deixar claro, quando turistas vêm para a nossa cidade, eles gastam dinheiro na nossa economia. E esse dinheiro que ele for ganho lá fora, ele é colocado aqui
gerando mais empregos, aumentando a renda das empresas e das pessoas, gerando arrecadação. Então todo mundo ganha com isso. Então nós precisamos sempre pensar nisso, maneiras de trazer o visitante para a nossa cidade. O que está sendo pensado a respeito? Criar novos produtos turísticos dentro do parque. Então nós temos, dentro da Vila Velha, a possibilidade de termos caminhada noturna, observação de pássaros, novas trilhas mais longas, tirolesa, ciclismo. Então é possível compor ali um mix de atrativos que seja necessário, quem sabe, 2 dias para visitar o parque. E para isso o turista vai ficar aqui em Ponta Grossa, vai se hospedar aqui, vai consumir aqui, vai alimentar o comércio também. Exato. E daí, junto com esse processo, o Ecoparaná também conduz um outro trabalho chamado Paranatureza, que é trabalharmos o entorno do Parque de Vila Velha com os atrativos turísticos, em especial ali de Itaiacoca, que é muito rica em belezas naturais e que pode ser visitada. Para você ter uma ideia, existe hoje uma estrada que passa por dentro de algumas fazendas que liga Vila Velha ao Buraco do Padre. São apenas 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros? 3 quilômetros. Então, é um potencial que poderia ser trabalhado e articulado, e nós estamos, junto com o Ecoparaná e a SPG e vários outros parceiros, trabalhando isso, como qualificar essas propriedades rurais de Itaiacoca para que elas se estruturem para receber visitantes também. Parece-me que eu estava vendo a questão do Paranatureza, como você falou, esse programa do governo estadual, que é voltado aí para o turismo rural, né? E é aí que entra também essa parceria com os próprios proprietários, né? Desses terrenos que ligam ali para serem treinados treinados não, mas para que façam parte do programa, que se interessem, que abram as suas propriedades para o turista. Exato, porque são turistas que querem ver como é a vida rural. Então, e cada propriedade vai trabalhar a sua vocação. Um proprietário produz geleias, ótimo, como que é essa produção? Outro proprietário fabrica queijos. Então tudo isso pode ser visitado e serem atrativos interessantes. E do Buraco do Padre ali, para ir também para os outros pontos turísticos que tem próximo ali, né, naquela região que é rica, Cachoeira da Mariquinha, né, temos um pouco mais do outro lado, mas também é naquela região ali, também o São Jorge, né? São Jorge, os Alagados. Alagados, ou seja, então, é uma infinidade ali de locais que pode ser valorizado e que há muito tempo se fala, né, Daniel? Eu vejo essa discussão aí desde que eu comecei a trabalhar na imprensa local, no Instinto Diário da Manhã, lá, que se fala de valorizar, de fazer, mas não sei qual é o entrave, né, que não se consegue levar essas pessoas, dar estrutura a esses lugares, né, porque também um mínimo de estrutura, sem causar impacto ambiental, mas um mínimo de estrutura para que o turista também se sinta atraído para ir num local desse. Até esses dias eu estava comentando, mas vamos lá na Mariquinha, não sei o quê, mas vamos chegar lá, de repente tem pessoas lá, até nem segurança tem, né, para você deixar suas coisas ali, para descer até a cachoeira e tudo mais. Então algumas coisas que tem que se pensar mesmo para você dar essa estrutura, né? O ideal é que cada propriedade cobre um valor de ingresso e proporcione, né, uma segurança, um banheiro, uma estrutura de atendimento adequada. E que exista uma parceria. Os proprietários sintam segurança que eles podem fazer investimento e que não haverá problemas ambientais ou desapropriação, algum tipo de risco. E, ao mesmo tempo, o poder público faça sua parte com, né, melhoria das estradas, da sinalização. Então, uma composição. Nós estamos conseguindo colocar todos na mesma mesa para trocar essa ideia e criar esse ambiente de confiança e de parceria. Eu acredito que em breve nós teremos novidades com relação a isso. Talvez essa questão do diálogo aí que esteja faltando mesmo e colocando todos na mesma mesa, como você falou, possa gerar um resultado melhor. A questão, Daniel, do turismo de eventos, né? Como que está sendo tratado aqui em Ponta Grossa, que eu sei que de mês em mês aí, cada grande evento que tem atrai bastante turista aqui para Ponta Grossa. Sim, a nossa cidade, pela economia desenvolvida, pelas universidades, nós temos um grande potencial de trazer também esses eventos. E o Sebrae está conduzindo um trabalho muito bom nas principais cidades do estado, chamado Turismo MICE, que é uma sigla em inglês MICE, quer dizer Meeting, Incentive, Convention e Exhibition. Então são feiras, convenções e turismo de incentivo, principalmente, que são modalidades que nós podemos desenvolver aqui. Então eles trouxeram agora, tivemos um trabalho na semana passada com a Vanessa Schuller, que é a maior especialista, eu diria, da América do Sul de turismo de eventos, para iniciar um planejamento estratégico
buscando o que nós podemos fazer na nossa cidade para potencializar ainda mais o turismo de eventos, grupos, visitas técnicas, a Coop Tour também, que é a Cooperativa de Turismo, sediada em Carambeí, tem um trabalho muito bacana já iniciado e que vai ser aproveitado nesse processo. Pois é, e acho que tudo passa, eu já vi também lideranças falarem a respeito disso, lideranças ligadas ao setor, a questão de estabelecer realmente um calendário de eventos, né, na cidade, para não coincidir, né, eventos e talvez deixar às vezes um espaço muito longo sem que haja, colocando ali um calendário, né, se programa aí todo ano e tem a possibilidade de fazer todos os eventos, não deixando com que a cidade pare nesse sentido. Isso é muito importante porque às vezes aparece na imprensa, coincide 2, 3 eventos diferentes e lotam, por exemplo, todos os hotéis. Isso não acontece só em Ponta Grossa, acontece em Curitiba, em São Paulo. E o que aconteceu ali? Foi um dia que teve essa coincidência. Mas uma semana antes e uma semana depois, a estrutura da cidade estava bem mais tranquila. Então, se houver esse calendário, é possível distribuir melhor os eventos de modo a evitarmos surpresas desagradáveis, porque fica ruim para todos os eventos. Os participantes dos 2, 3 eventos, todos têm dificuldade de achar hotel, né, às vezes passagem mesmo, rodoviária, etc. Sim. Então, muito importante melhorarmos o calendário de eventos. Daniel, só para a gente concluir, o trabalho na CPG, né, na Diretoria de Turismo, como que vocês estão também tratando de todos esses temas, né, e qual que é o resultado aí pretendido desse trabalho? Os nossos principais projetos na área de turismo são ajudar o Parque Vila Velha realmente a se tornar novamente um atrativo de excelência, né, com uma referência e, ao mesmo tempo, ajudarmos a desenvolver os eventos na cidade para organizarmos melhor o turismo em parceria agora com a Fundação Municipal de Turismo. Estamos muito animados de termos agora uma pasta no governo pensando 100% do tempo em turismo. Alguns podem criticar, isso tem um custo alto, é mais uma estrutura, mas é muito importante, porque nós só conseguimos fazer bem feito aquilo que nós damos a devida atenção. Então, muito importante essa iniciativa. Parceria com a Fundação de Turismo, o contato ali está tranquilo? Está excelente e vamos fazer muitas coisas em conjunto. Tá certo, então, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa e vamos ficar atentos aí às novidades da área turística aqui em Ponta Grossa. E eu coloco a CPG à disposição sempre que pudermos estar contribuindo. Obrigado. Tá certo, então. Esta foi a conversa com o diretor de turismo da CPG, Daniel Wagner, falando a respeito das questões turísticas aqui da nossa cidade. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos para uma entrevista com o presidente da CPI do Transporte Coletivo na Câmara Municipal, CPI que realizou a sua primeira reunião nesta semana. O presidente é o vereador Romualdo Camargo. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o vereador Romualdo Camargo, do PSDC, que é o presidente da CPI do Transporte Coletivo na Câmara de Ponta Grossa. Boa noite, Romualdo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos, né, ouvintes do programa doc.com. Pois é, Romualdo, uma eleição ali, né, foi decidido no voto, no plenário, aí a composição dessa CPI do transporte coletivo aqui em Ponta Grossa, uma nova CPI para investigar essa parte de tarifa e do serviço prestado pela concessionária, que é a Aviação Campos Gerais. Gostaria que você começasse falando a respeito dessa composição, como que deu essa reunião com os líderes partidários, né? Que a única diferença ali com as outras CPIs é que o propositor, que foi o vereador Pietro Arnaud, do PTB, né, que inclusive esteve aqui no programa doc.com, ele que elaborou o requerimento, acabou ficando de fora aí da composição da CPI, né? Mas, enfim, foi uma eleição dentro da Câmara, os próprios aliados do vereador Pietro Arnaud, na oposição, não votaram nele, né, para estar nessa composição. Gostaria que falasse um pouco desse processo aí de escolha da CPI. Bem, a questão da CPI, né, quando é proposto por um vereador, no meu modo de entender, o vereador que propõe a CPI não deve participar, porque ele está sendo o principal interessado. A gente vê CPI de todos os tipos hoje no Brasil, tem CPI política. Eu, por exemplo, sou contra a CPI política.
né? Por exemplo, a questão, se você vai fazer, porque a maioria das CPI não dão em nada, todas praticamente, no modo geral, todo o povo já diz assim, é pizza, né? Eu sou contra esse tipo de CPI política. Eu, por exemplo, sou favorável a uma CPI profissional, aquela que apresenta resultado. Porque quando você vai fazer uma CPI, você tem custo público. Aí a gente tem que sempre preservar pelo não gasto do recurso público. E a CPI ela deve ser pedida, requerida, através de denúncias, porque CPI é uma investigação. Eu, por exemplo, defendi a questão de repente ter uma comissão junto com o Conselho de Transporte para que fosse melhorado e investigado as de uma forma sem haver necessidade de CPI. Mas, respondendo a tua pergunta, foi feito da melhor forma e da forma mais democrática possível, tendo em vista que, através do requerimento 309 de 2013, de autoria do vereador Pietro e outros vereadores, porque foram todos que assinaram o requerimento, foi feito, essa eleição deveria ser feita através da indicação de líderes partidários. Reunindo os líderes partidários na sala de comissão da Câmara, iniciou-se uma votação de indicação, onde a minha pessoa ficou na primeira colocação de indicação de líderes, ficando na sequência o vereador Cenoura, e o Luiz Bertoldo, Laroca e Aguinel. Então estaria ali formado os 5 membros desta comissão. No entanto, o vereador Laroca e o próprio vereador Pietro, sentindo por não ter participado, não ter recebido essa votação da liderança, o vereador Laroca propôs que fosse colocado o Pietro em seu lugar. Desta forma não seria possível porque estaríamos extrapolando o regimento. Então, não havendo este acordo, a eleição foi para plenário, onde todos os vereadores votariam, não somente os líderes. Dessa forma, saiu o vereador Laroca e saiu também o vereador Aguinel. O vereador Pietro também não conseguiu alcançar a votação em plenário, entrando um único componente que se candidatou naquele momento, que é o vereador Jorge da Farmácia. Então foi feito da forma correta, da forma regimental, não havendo nenhum problema de indicação. O prefeito Marcelo não teve nenhuma participação, nem a liderança do governo teve, o próprio vereador Jorge não se envolveu nessa questão, foi uma questão de escolha e de vontade dos próprios vereadores da casa. Então, portanto, da forma mais democrática possível, aconteceu. Eu, por exemplo, pessoalmente lamento a falta do vereador Pietro na CPI, mas ele poderá contribuir conosco da mesma forma, já que nós vamos investigar o requerimento elaborado por ele mesmo. Você está aí com o requerimento em mãos, são 15 itens que foram colocados pelo vereador e que vão ser alvo dessa CPI. Exatamente, nós vamos investigar item por item, começando pelo contrato, número 143 de 2003, até o último item, que é a questão lá do... só um momentinho, deixa eu pegar aqui, que são vários itens. Se eu não me engano, é a questão das concessões ambientais, exatamente, né, da empresa. Como que ela... Se ela possui licença ambiental de operação, por exemplo, posto de abastecimento, tratamentos e efluentes. Então nós vamos verificar item a item, mas... Romualdo, antes de você entrar nas questões dos itens ali, nesta semana foi feita a primeira reunião de trabalho da CPI. E como já aconteceu na CPI de obras públicas, que está também em trâmite na Câmara Municipal, verificou, nós formamos a comissão, mas nós temos que ter um amparo técnico, um amparo de profissionais para conduzir essa investigação. Foi o entendimento que vocês tiveram na primeira reunião e a gente até fez uma matéria para o Jornal da Manhã a respeito dessa carência, que seria aí um engenheiro de tráfego, como você citou, um auditor fiscal, um advogado, um assistente jurídico e também aí mais um economista, para auxiliar nesse trabalho. Em contato com o vereador Aliel Machado, ele falava ali que, no entender dele, não seria possível
destinar recursos para essa finalidade, e ele citou ali uma diferença entre a CPI de obras, que ele se predispôs a contratar esses profissionais, e a CPI de transporte. Segundo ele, a CPI de obras, ela investiga a própria prefeitura, né, que são as obras da gestão Vosgrau, e a CPI do transporte pode fazer um trabalho em conjunto com a prefeitura, em conjunto com a autarquia municipal de trânsito, e reivindicando documentos aí sem a necessidade, segundo ele, de contratação. Você chegou a conversar com o vereador, chegou a falar a respeito desse assunto, como que vai resolver, solucionar para que a CPI tenha esse acesso a esses profissionais? Bem, como eu disse, a CPI ela tem que ser de forma profissional. Nós, vereadores, 5 membros da comissão, não somos técnicos nestas áreas, né? Não somos técnicos nessas áreas. Então, o que acontece? Nós precisamos de auxílio, sim. Por isso que a CPI ela demanda de recurso público e a gente tem que pensar muito bem para iniciar uma CPI. Então tem que ter uma consciência nessa situação. E para nós realizar um trabalho onde nós vamos apresentar resultado para a população, seja de irregularidade ou que estejam em irregularidade, inclusive nós vamos ouvir a população através de audiências públicas também, nós necessitamos desses profissionais. É evidente que se a prefeitura municipal tiver o profissional e eles puderem ceder o profissional, é bem-vindo. Agora, eu sempre gostaria de trabalhar, por exemplo, na CPI, com isenção da prefeitura. Não contar com os profissionais da prefeitura, contar com profissionais isentos. E me parece, talvez eu esteja enganado, que é permitido você licitar ou pedir dispensa de licitação, desde que você tenha recurso para pagar profissionais desta natureza. Mas nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos protocolizar ou protocolar. Ainda quero ver se consigo protocolar no dia de hoje, a solicitação de um auditor, de um economista, porque o economista que vai analisar as planilhas, de um engenheiro com conhecimento em tráfego urbano. Eu sei que a prefeitura tem 2. Agora, se nós tirarmos um de lá, poderá ficar deficiente o setor da prefeitura, porque é uma CPI que vai demandar de várias análises, documentação, quilometragem, o IPK, e nós não somos conhecedores dessas áreas. E nós realmente precisamos de técnicos que façam essa avaliação, porque nós vamos basear no parecer técnico. Então, para fazer um bom trabalho, nós necessitaríamos de todos esses profissionais. Caso não seja possível, nós faremos aquilo que estiver dentro do nosso alcance. Mas nós queríamos realmente contar com um técnico, seja, se não for possível, da prefeitura, ou que nós consigamos dessa outra forma. Então, pelo menos contar com o apoio da Universidade Federal, que tem um pessoal especializado, o DIESE, mas tudo tem custo. Então, infelizmente, para fazer um bom trabalho, a gente necessita na demanda desses profissionais. Ô Romualdo, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência aí nós voltamos a falar a respeito aí de planilha, do contrato de concessão, enfim, e tudo que envolve a questão do transporte coletivo em Ponta Grossa. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com na continuidade dessa entrevista com o vereador Romualdo Camargo, que é o presidente da CPI, que vai investigar o transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. Bem, Romualdo, além dessa discussão da questão técnica desses profissionais que necessitam, vai ficar aí a cargo do presidente avaliar se ele confirma mesmo que não é possível ou se de repente ele volta atrás ou encontra uma outra maneira de disponibilizar esses técnicos para a CPI. Outra questão foi o requerimento do contrato, né, e do edital que levou aí a VCG a vencer essa licitação e ficar responsável aí pela prestação do serviço do transporte. Como vocês pretendem analisar essa questão? É um contrato que é lá de 2002 ou 2003? 2003. 2003. A licitação foi em 2002, o contrato em 2003. Agora, se não me engano, no mês de junho foi renovado por mais 10 anos. Existe toda uma questão jurídica em que o prefeito Marcelo Rangel recorreu à justiça para cancelar esse contrato, feito no final do ano passado,
aí no apagar das luzes, no apagar das velas, como se diz, do ex-prefeito Pedro Vosgrau. Não que ele tenha antecipado, né? Ele poderia ter deixado até para esse prefeito discutir, para essa gestão. Acabou fazendo a renovação. O prefeito atual, ele entrou com pedido aí de anulação, mas a empresa ela conseguiu uma liminar que garante aí ela no exercício desse contrato. Como que vocês pretendem conduzir essa questão e que passa nesse meados aí de justiça e de processo aí no judiciário? Bem, o primeiro item a ser investigado, conforme o requerimento 329/2013, de autoria do vereador Petro e outros vereadores, realmente é o item 1 que devemos analisar. Uma vez que já eles conseguiram, a VCG conseguiu reverter a situação, nós temos que analisar os pontos disso. Para essa situação é que a gente precisa de um advogado com direito em conhecimento administrativo, um especialista administrativo, porque nós temos que contestar até a decisão judicial. Para contestarmos a decisão judicial, nós precisamos estar muito embasado na situação, onde nós necessitaremos de um advogado com esse conhecimento administrativo. Se é possível contestar ou se não é possível. Não sendo possível, nós temos que se embasar justamente no conhecimento técnico do advogado especializado na área. E sendo assim, nós também estaremos dando resposta à população se esse contrato é legal ou é ilegal, já que tem decisões judiciais favoráveis. Com certeza, ou ele realmente é legal, ou ele seria maquiado, ou seria comprado. Nós temos que investigar essa situação. Eu acredito que daí um parecer técnico de um advogado especialista em conhecimento do direito administrativo e também civil poderia nos ajudar muito, né? E aí, se tivesse que ir para uma outra decisão judicial, aí então que seria interposto por esse técnico jurídico com conhecimento na área, ou não, ou então ali se daria um parecer de legalidade nesse contrato da VCG formalizado através desse requerimento do vereador Pietro Arnoldo. Ou seja, a CPI não abre mão de ter esse amparo técnico. A CPI não abre mão porque é necessário. Nós ali, por exemplo, a gente tem um conhecimento jurídico, eu, por exemplo, tenho formação de direito incompleta, o vereador Mainardes é bacharel e os demais não têm essa formação, o Jorge da Farmácia, o pastor Luiz Bertoldo e também o vereador Cenoura. Então o nosso conhecimento não está ainda aquém das decisões judiciais, nós conhecemos o básico, né? Por isso mesmo nós precisamos de um advogado especialista na área para nos dar esse parecer. A gente tem ali o conhecimento, né? Mas a gente não tem aquele conhecimento expressivo, nós não somos especialistas na área. E toda a CPI precisa ter técnicos. E não seria correto o vereador ser o técnico da área, já que os vereadores estão trabalhando na CPI, eles precisam de pareceres. Nós não podemos dar nosso parecer sem um parecer jurídico, ou técnico de outra forma, contábil, tributário e assim por diante. Bem, Romualdo, essa questão da falta de estrutura de pessoal da Câmara, ela não é de hoje, né? Ela vem, a gente que acompanha, você também foi diretor-geral da Câmara Municipal, a gente acompanha há algum tempo já a realidade, ela carece, toda vez, as próprias comissões internas da Câmara Municipal, elas já sobrecarregam os próprios advogados, né? Nós temos mais agora a Comissão de Direitos Humanos, que foi criada, somou-se aí 7 comissões internas, se eu não me engano. São 7, ou seja, todas essas comissões têm os projetos que tramitam por elas, necessitam de amparo de advogado, amparo jurídico. Algumas ali até necessitariam também de um amparo de um economista, ou, enfim, de um auditor, porque envolve, enfim, todos os projetos de questão orçamentária, questão de obras, enfim, tudo passa pela Câmara Municipal. Essa estrutura hoje já não dá conta, né? O vereador presidente da casa, o Aliel, falou que não tem essa dotação orçamentária específica para contratar esses profissionais. Mas a gente sabe que todo ano a Câmara acaba devolvendo aí parte dos seus recursos para a Prefeitura. Esses recursos que a Câmara tem direito, acaba não usando todo, né, porque é um percentual grande do orçamento, até 5% ou 6%, se eu não me engano, até 6%. Então acaba não usando, né? Até 6% do orçamento do município é um valor alto, tendo em vista que o município projeta um orçamento de mais de 500 milhões aí para Ponta Grossa.
Como que você vê essa situação aí, de repente uma conversa com o vereador Aliel para que ele volte atrás e acabe concordando em contratar esses profissionais? Eu vejo que é possível. Como eu disse, sempre repito, fazer um bom trabalho precisa de técnicos com conhecimentos nas áreas. O que nós temos que ver se a lei, o Tribunal de Contas, permite que seja contratado, ou seja, através de licitação ou de dispensa de licitação. Isso está na mão do presidente. Eu, no meu modo de entender, é permitido. Quando é uma questão do CPI, é permitido. A questão dos técnicos, advogados, principalmente da área jurídica da Câmara, realmente, quando era 15 vereador, já era difícil pelos os advogados que nós temos lá hoje, porque se acumula muito os trabalhos em cima deles. Hoje, com 23, todo mundo chegou com vontade de trabalhar, elaboraram vários projetos. Todos esses projetos precisam de parecer jurídico, todos os advogados da Câmara estão sobrecarregados. E a gente sabe que a maior parte dos projetos, quem faz são os advogados. O vereador dá a ideia, fala o que quer, e o advogado que vai atrás ver se é permitido alterar essa lei, se não é, o vereador só assina posteriormente. Exatamente, você falou toda a verdade. Os vereadores dizem, eu quero um projeto baseado na área de transporte. Mais ou menos dessa forma, os advogados que vão atrás da legalidade. Eu, por exemplo, eu não tenho condições. Eu apresentei um projeto, deixei para um advogado da Câmara para elaborar para mim, foi um mês, ele não conseguiu fazer. Então, meus projetos eu mesmo estou fazendo. Então, ele passa daí pelas comissões e a gente troca uma ideia com os advogados, mas já com o projeto elaborado, porque não tem profissional que consiga. Hoje, os profissionais estão sobrecarregados, os advogados. Tem um concurso público lá para chamar, mas infelizmente ainda não foi chamado. Está sendo questionado. Exatamente. Então eu vejo que é possível ter profissionais externos que não sejam da Câmara, até porque seria ótimo, porque você teria total isenção de pessoas levantarem e dizer que os funcionários da Prefeitura têm conexão com a empresa, estão do lado da empresa dessa forma. Então seria importante ter isenção de tudo isso. Mas se não é possível, a gente não pode dar um passo a mais do que a perna alcança. Então, se não é possível, vamos contar. Espero que o prefeito, Marcelo, libere profissionais na área para nós, a Câmara podendo disponibilizar também. Então, a gente conta com apoio, porque sozinhos a CPI não consegue chegar lá. E se é para fazer CPI, então vamos fazer bem feito. Senão, uma comissão poderia trabalhar na questão da melhoria do transporte, né? Eu, por exemplo, estou indo em outras cidades que tem transporte gratuito, transporte mais barato, e estou fazendo um levantamento assim aprofundado da cidade. Para que um dia, um sonho, também acontece na cidade de Ponta Grossa, hoje seria utopia, mas no futuro as coisas vão mudando, né? E o povo vai carecendo de melhoria. Vocês teve recentemente na cidade de Ivaiporã, né? Uma das 3 do país que tem a tarifa zero ali, o passe livre, né? Mas tarifa zero é modo de dizer, o consumidor dele não paga, o cliente ele não paga na hora a passagem, mas ele está pagando através dos impostos e a prefeitura subsidia. Exatamente. Ivaiporã é a única cidade do Paraná que tem transporte coletivo gratuito de uma forma geral, para toda a população, né? Então, lá a cidade tem 34 mil habitantes, o aglomerado urbano é mais um perto do outro, é totalmente diferente da realidade da cidade de Ponta Grossa. E como você falou, o município arca com tudo. Antes eram os empresários que pagavam, e eles deixaram o projeto e o município arca com toda a despesa e que poderia ser investido na saúde, que também a saúde de Ivaiporã não está boa. Estive lá com o prefeito, com os vereadores, com os secretários. Então, realmente, precisa ser muito estudado o transporte coletivo, precisa ser muito estudada a questão da tarifa zero. É possível, no futuro, assim, no momento, a cidade de Ivaiporã não é modelo para a nossa cidade de Ponta Grossa. E hoje, em Ponta Grossa, uma cidade do porte de Ponta Grossa, seria utopia falar aí em prefeitura subsidiar 100% do transporte coletivo. Não haveria possibilidade nenhuma no momento. Quem sabe com a ajuda do governo federal, com a ajuda do governo do estado do Paraná. E o prefeito Marcelo já fez a sua parte, já inclusive desonerou o ICS. Então a parte dele já fez. E parece que não foi usado ainda, de repente nós podemos incluir isso na CPI do transporte, quem sabe abaixar 0,1 centavos, que tudo conta no bolso do trabalhador, da população da cidade. Romualdo, o nosso tempo aqui no programa Doc.com está chegando ao final, mas só para a gente concluir, a gente ouve a cada CPI que é instalada na Câmara Municipal, já o descrédito, um descrédito prévio da população. Será que vai acabar? Será que vai dar alguma coisa? Será que não vai acabar em pizza de novo, né? Para essas pessoas, o que você tem a dizer? Pois é, eu sempre tenho a dizer que eles estão corretos e que todas as CPIs geralmente não dão em nada. Então eu, por exemplo, nunca gostei de participar de CPI. Me convidaram para outro e não, estou fora.
Não é questão de descrédito, a questão é que você não tem, às vezes, embasamento para fazer uma coisa de maior precisão. Por isso que nessa CPI eu solicito esses técnicos para fazer, para dar uma resposta. Né? Para dar uma resposta se é legal, o que está legal, o que não está legal. Pelo menos a população vai saber, olha, isto foi legal. Tem questionamento, alguns estão interesses, outros podem dizer não. Se basear no que nós queremos fazer com técnicos e a população participando. Então, essa não deverá terminar em pizza, desde que nós tenhamos apoio dos demais, do presidente da casa, do prefeito e da população do modo geral. Então, pizza, eu não vejo pizza nessa situação da VCG, porque nós não estamos fazendo a investigação de crime, nós estamos fazendo a investigação de planilha, se ela está legal. Se é possível abaixar, nós vamos trabalhar em cima, evidentemente. Tá certo então, Romualdo, vamos acompanhar o trabalho da CPI e gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Doc.com. Eu que agradeço a todos vocês e estou sempre à disposição para esclarecer qualquer assunto referente à planilha dos itens de 1 ao 15. Muito obrigado. Tá certo então, esta foi a entrevista com o presidente da CPI do Transporte Coletivo da Câmara de Ponta Grossa, Romualdo Camargo. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Você quiser rever o programa, vai estar disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br e diretamente no nosso site no YouTube, no youtube.com, aliás, o nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/programa Doc.com. Também vai estar disponível aí um link durante a semana no blog do Doc.com, no www.blogdodoc.com. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.